Agora a gente vai começar a fazer um bate-papo aqui, falando sobre a importância de viver uma experiência internacional e fazer um high school no exterior, tá bom? Para conversar aqui com a gente trouxe o André Simonetti, que ele é o gerente de high school na CI. Boa tarde a todos. Tem a Kátia Mackenzie, que ela é cônsul do Brasil em Auckland. Isso, em Auckland, isso. Hello, everybody. E a Sofia já fez high school, ela foi para a Austrália, certo? Sim, boa tarde, gente. Então, ela veio aqui participar também, contar um pouquinho da experiência dela como estudante, fazendo high school. E aí, a gente tem umas perguntinhas já para eles, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, é só levantar a mão. A gente esclarece, tá bom? Aproveita o momento para fazer perguntas. Já vai pensando nas dúvidas que vocês têm aí. Não quero ninguém tímido, tá? Fazer intercâmbio, ninguém pode ser tímido, ok? Tá bom, vamos começar aqui. Obrigada por vocês estarem aqui conversando com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade. Bom, então, Kátia, a gente queria saber, começando com você, por que viver uma experiência internacional durante a adolescência é tão importante? Bom, eu acho, e o André vai poder me confirmar isso, quanto mais jovem o adolescente puder ter uma experiência internacional, mais facilmente, mais rapidamente, ele vai absorver não somente o idioma do país onde ele ou ela vai, mas também da cultura. Né? Porque uma experiência de intercâmbio cultural não é uma experiência puramente acadêmica, é uma experiência de vida. Né? Então, quando eu volto ao Brasil e pergunto aos pais, vocês notaram alguma diferença no seu filho, na sua filha, depois que eles voltaram? A resposta muito sempre é parecida. Né? Eles voltaram mais independentes, eles voltaram mais responsáveis, porque eles vão ter que fazer tudo por eles mesmos, tem que gerenciar o tempo, gerenciar as atividades que tem que fazer, o momento certo para pegar o transporte público, todas essas pequenas coisas que eles não precisam se preocupar aqui no Brasil. E uma coisa muito interessante que os pais falam, tem pais aqui, pais, mães? Tem. Eles voltam mais gratos. E isso é uma característica bem brasileira também. O pai brasileiro, a cultura brasileira é uma cultura muito doadora. Os pais dão muito aos filhos, mais do que em outras culturas. Então, eu sou brasileira, do Nordeste, mas moro na Nova Zelândia há 26 anos. Vocês não eram nem nascidas. Né? Então, eu sou casada com um neozelandês, temos 2 filhos, um de quase 22, outro está fazendo 19. E, em casa, o meu marido é neozelandês, descendente de escocês. Então, as culturas são muito diferentes. Então, ele acha assim, um absurdo. Mas, Kátia, você é muito generosa com esses moleques. Mas, Kátia, você dá demais para esses meninos. Você imagina, meus pais me deram muito mais. Então, fiquem sabendo que, na nossa cultura brasileira, os pais doam muito. Os nossos filhos na Nova Zelândia, na Austrália, os adolescentes nos Estados Unidos, no Canadá, me corrija se eu estiver errado, na Alemanha, eles vão à luta. O meu filho, com 17 anos, estava trabalhando no supermercado, no final de semana, no caixa do supermercado, porque queria mais dinheiro para comprar, para juntar e para fazer a viagenzinha deles. E olha que eu falo, mas, meu filho, tem certeza que você tem que ir? Aí meu marido, mas deixa o moleque aprender a dar valor, ganhar o dinheirinho deles. Né? Então, muitos dos colegas de vocês no high school da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, muitos dos domésticos, né, os nacionais daqueles países, têm um trabalho de final de semana para ajudar para a mesada deles. Então, nós somos de uma cultura na qual os pais doam muito. E, quando o estudante sai e volta, ele aprecia muito mais. Né? Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu era bem mais velha, eu já tinha terminado a faculdade. Eu fui para a Inglaterra aos 24 anos. E, mesmo já sendo mais velhinha, quando eu voltei, a Maria, que era a nossa secretária em casa há muitos anos, ela disse, mas, Dona Maria Amélia, essa menina voltou, menina de ouro. Eu não pedia mais o café da manhã para Maria, como fazia antes. Né? Sentava, Maria, faz um ovo mexido. Eu ia e fazia o meu ovo, tirava a mesa, lavava os pratos. Né? Então, a gente fica mais doador, aprecia mais. Né? Falei demais? Não, Tá ótimo. Muito bom. Então, vocês querem cooperar com um Simonetti, pouquinho quiser com isso daí? Não, acho que é bem por aí. Né? A gente tem vários casos aí de estudantes que fizeram, meio que o high school abriu as portas, né, para a vida deles. Posso enumerar inúmeros casos aqui de estudantes que hoje em dia estão, por exemplo, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, fazendo universidade. Depois da universidade já fizeram
já estão no mercado de trabalho. Então, assim, até pela própria high school, como a variedade, a gama de opções de matérias que eles têm para fazer lá, depois a Sofia pode contar um pouquinho para vocês, né? E isso é bem legal, porque o jovem, muitas vezes, vai, né, sem saber o que ele pretende fazer da vida dele, né? E a high school é meio que um poder de decisão. Você, por ter feito uma matéria bacana lá fora, coisa que você não consegue fazer aqui numa escola de ensino médio, meio que define a pessoa. Então, a gente tem vários casos hoje de pessoas que são engenheiros, médicos e tal, fizeram a high school para a gente, então eles vêm agradecer. Poxa, que legal, a CEM me deu essa chance de eu poder ir para lá e abrir os horizontes, né? Definir a vida profissional. Acrescenta muito. Nessa questão de estudar fora, intercâmbio na adolescência, se você é adolescente, você está na idade de high school. Né? Então, um intercâmbio vai ser mais provável ser um intercâmbio de high school. É um intercâmbio bem mais abrangente do que você ir fazer apenas um curso de idiomas. Não querendo desmerecer o curso de idiomas, é muito importante. Eu fiz, todo mundo precisa de fazer, a um certo estágio, aprender um segundo idioma, um terceiro, né, idioma. Mas, quando você vai para um high school, o mundo da high school é muito maior do que uma escola apenas para ensinar o idioma de língua inglesa, o francês ou o alemão. Você está ali num ambiente que é quase como se fosse uma universidade. Na verdade, na Austrália e Nova Zelândia, eles até usam a palavra, né, o bloco das salas de aulas de ciências, a faculdade de ciências, a faculdade de humanities. Então, na faculdade de ciências, as salas de aulas especializadas para as aulas relacionadas às ciências, biologia, química e por aí vai, né? Então, na Austrália, na Nova Zelândia e nos outros países também, Canadá, Estados Unidos, quando o sino toca, a aula acabou, não é o professor que sai da sala de aula e vai para uma outra sala. São os estudantes, porque a sala de aula é especializada. O professor de química está no laboratório de química, né? A professora de japonês está na sala de japonês, com a decoração japonesa, os cartazes em língua japonesa, tudo bem né, voltado para o ensino daquela língua. Então, é um universo muito mais abrangente. E tem a parte das artes, tem a parte dos esportes, inúmeros esportes, e o estudante põe um uniforme, ele faz de conta, né, que é um australiano, que é um neozelandês, que é um canadense, ele vive naquela realidade. O número de estudantes internacionais, ou seja, estrangeiros, é bem menor, geralmente 5% ou menos do que o número total da população doméstica, da população nacional. Então, realmente, o estudante tem a oportunidade de se sentir num mundo que não é o dele. É muito rica essa experiência. Né? Fica bem imerso mesmo na Fica cultura bem imerso local. naquela realidade. Isso é né? super bom. Uhum. Sofia, conta um pouco pra gente. Quando você fez o seu high school, você acha que você voltou diferente mesmo, como eles comentaram aqui? Você voltou mais madura, mais independente? Totalmente, assim, totalmente. Quando eu fiz o intercâmbio, quando eu tinha 16 para 17, eu fiz 17 lá, e eu não sabia fazer nada, não sabia fazer ovo mexido, não fazia minha cama de vez em nunca. E quando eu voltei assim, totalmente diferente, assim, independente, querendo fazer tudo por mim mesma, dando super valor para os meus pais, por tudo que eles me deram. Eu era uma mini adulta, assim, e ganhar essa independência é muito bom e é um dos pontos muito fortes do intercâmbio. Bem bacana. Muito bom, tá vendo, gente? E com a globalização, eu acho que esse lado, esse setor de educação está sendo muito envolvido na globalização, né? Porque eu estava lendo assim as estatísticas antes de me preparar para isso aqui, para a gente ter preparado uma coisa bem mais formal. E o André, não, vamos fazer um bate-papo, porque é pouco tempo e sai mais eficiente. Eu estava lendo nas estatísticas da Unesco que a cada ano há um aumento de 7% nas diversas nações, no aumento de número de estudantes internacionais. Ou seja, o pessoal está se locomovendo, está dando interesse a sair da sua terra, nem que seja da sua cidade, para fazer um curso fora. Isso é uma coisa bem forte. Né? O que é interessante também, tendência. A Oceania, na Austrália e Nova Zelândia, está sempre, se a gente for analisar os rankings, né, de qualidade de ensino e de educação, eles estão sempre nos top 10. Né? Então, é impressionante, assim como o Canadá também está. Então, são países que se destacam, que valorizam bastante, né? Que a qualidade de ensino primam. Né? Então, os governos investem muito em educação. Sim, né? sim, professores são bem remunerados. Então, é outra realidade. Outra realidade. Bom. Outra perguntinha aqui também, acho que vocês dois até podem responder,
qual dica que vocês dariam para os pais que estão pensando em mandar os filhos para fazerem high school no exterior? Mande tudo para Nova Zelândia e para a Austrália, que a gente toma conta deles muito bem. Sim. Eu acho que com certeza, né? A Austrália e a Nova Zelândia são aí um dos nossos preferidos, né? Temos aí a Kátia, que é a nossa grande amiga e parceira na Nova Zelândia. A Kátia, além desse trabalho da Discovery, né, como já foi mencionado aqui, a Kátia é a nossa cônsul honorária brasileira na cidade de Auckland. Então, ela representa o governo brasileiro para todas as questões, né, que envolvem aí, né, problemas que se ajudam, né, pessoas que, enfim, de qualquer tipo de natureza, né. E nós temos, a Kátia também tem a grande parceira dela, a Ana Satolo, que é diretora na Austrália, que fica na cidade de Brisbane. Então, a gente tem esse apoio aí logístico, né, as mães brasileiras, que elas são as mães, né, com a equipe de brasileiros também. Então, isso é bem bacana, porque estão lá um pouquinho distantes, né, da gente aqui, né, no outro continente, e os pais ficam muito tranquilos quanto a isso. Não, né? mas vocês têm também escolas maravilhosas em outros países também, Sim, como os Estados Unidos, Alemanha, Canadá, são destinos brilhantes, né? É verdade. Quer falar, Sofia? Eu ia falar que, realmente, esse suporte que a gente tem com a Kátia e com a Ana, a gente que é... A gente que é estudante, a gente sente isso mesmo. A gente sente que a gente tem alguém lá que a gente pode contar, porque para as coisas boas e para as coisas ruins também. E esse suporte que a gente tem aqui desse pessoal que é brasileiro e está lá e que a gente pode contar é ótimo. Assim. Fica mais seguro na hora de viajar, né? Aí os pais ainda ficam, nossa, meu filho está lá do outro lado do mundo. Meu Deus, se ele passar mal, vou demorar muito para chegar lá. Faz. Então, não, calma, tá tudo bem, tem sempre um suporte lá. Né? E outra coisa que eu acho importante também, que eu acho legal ressaltar e até falar para os pais, é que muita gente fica meio segura, vou mandar meu filho para ficar 6 meses fora, 1 ano fora estudando high school, mas ele nunca viajou para fora. Uma coisa que a gente acaba indicando, não sei, quando quer se planejar, é fazer um intercâmbio team, que é um intercâmbio de férias antes, fica 3 semanas, 4 semanas fora, viajando com o grupo, e depois já volta. Essa experiência de 1 mês é bem intensa, mas você já volta diferente, né? E aí você já está mais preparado para poder ir e passar mais tempo fazendo um high school fora, né? Com certeza. É uma coisa que a gente acaba indicando bem também. Isso. E para a Sofia falar um pouquinho como era a sua rotina, até vocês também podem complementar, mas como é a rotina de um estudante que está fazendo high school fora? Dia a dia, que horas... Tem atividades fora das aulas? Como é que é? Então, meu dia começava 8 horas da manhã, quando eu acordava para ir para a escola. As aulas lá começam umas 9, vão até umas 3. Eu acordava, fazia o meu café, fazia o café do meu irmãozinho australiano, muito fofo. E ele tinha uns 4 para 5. E eu ia para a escola, ou meu pai australiano me levava, ou eu ia a pé, de ônibus, com os amigos. Eu passava o dia na escola e lá a gente tem, uma vez por semana, a gente tem uma aula só para internacionais. Então, que a gente se conversa com os internacionais, se ajuda na lição, enfim. E depois das aulas, ou eu ficava lá mais um tempo, porque tinha atividades da biologia marinha, que eu gostava muito, que eu não fazia, mas eu me enfiava lá para assistir, para entrar na piscina. Eu ia para a praia, e é isso. E aí eu voltava para casa, a gente tem um curfew. Nós, estudantes, assim, a família tem um horário que você pode voltar para casa durante a semana, durante o final de semana. E na minha semana, durante a semana, assim, de segunda a sexta, eram umas 5 horas. Eu chegava às 5 horas em casa e a gente jantava todo mundo junto, subia para ver TV. E era isso. Bom. Conta um pouquinho, onde você foi exatamente, Sofia? Eu fiquei em Sunshine Coast, na Austrália, um pouco acima assim, de Brisbane, onde tem bastante praia, e era bem calor. Eu gosto muito de calor, não gosto de frio. Não tinha muitos brasileiros na sua escola? E não tinha muito brasileiro. O que eu estava comentando é que eu fiquei um ano e eu fiquei com 3, assim, durante meu ano eu só tive contato na escola com 3 brasileiros, uma menina e 2 meninos. Uhum. Na minha escola, os internacionais eram muito poucos.
O que foi bom e assim e ruim, porque eu fui obrigada e porque eu queria também a conviver com os australianos. Então, você ter amizade com o pessoal de lá é muito legal. Eles são muito abertos para brasileiro. Eles são um pouco fechados no início, mas se você for lá e conversar com eles, você constrói amizade assim, para a vida inteira. Eu falo com os meus amigos da Austrália até hoje, bem como os meus amigos internacionais que eu fiz, meus amigos da Alemanha, da Noruega, do Japão. Eu tive uma irmã japonesa que morava comigo na casa da família hospedeira, que eu falo até hoje, e super legal. Isso é muito bom também. Por isso que eu falei, não pode ser tímido para fazer intercâmbio, tá vendo? Mas perde a timidez. Exatamente. Perde a timidez. Se for um pouquinho, tá tudo bem, pode ir. Mas você vai voltar bem mais, tá vendo, solto, porque ou você vai falar com as pessoas, ou você vai falar com as pessoas, Isso, né? Então você se solta. Isso aí. E posso falar, só Pode, complementar? claro. E você fala assim, eu falava assim, eu sou a Sofia, eu sou do Brasil. Você é do Brasil? Nossa, que legal! E não sei o quê. Juro, eles são super abertos, são super fofos. Eu O adoro Brasil tem brasileiro estado em também. evidência, né, com coisas positivas, e às vezes nem sempre positivo, mas está sempre em evidência. Então, as pessoas são curiosas, né, para saber. Teve a Copa, né, antes disso o Papa veio para cá, agora são as Olimpíadas. Então, o Brasil está em destaque, né? Todo mundo sabe que o Brasil existe. Sofia, conta pra gente, quem teve a ideia de fazer o intercâmbio? Foi você que chegou pros seus pais e falou, eu quero fazer? Ou foram seus pais que vieram com a ideia, com a sugestão? Então, eu pensava em viajar e estudar fora desde que eu tinha uns 12 anos. Assim. Meu pai falava muito dos Estados Unidos, ou não fazer intercâmbio, ou fazer um curso nos Estados Unidos, porque é legal, porque ele tinha estudado lá nos Estados Unidos, na universidade, não sei o quê, que é legal. E aí eu falava, é legal, eu quero viajar, mas eu não sei muito o que eu quero fazer. E aí, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu falei, eu quero fazer intercâmbio e tal. Eu fui na CI, aí eu falei, certeza, assim, eu quero fazer metade do meu colegial fora. E aí foi esse período que, assim, eu tive que... Minha mãe estava mais certa com isso, assim, me deu suporte em todo o processo, mas ela queria que eu ficasse 6 meses. Porque eu fui direto e falei, não, eu quero ficar 1 ano, porque eu vou me jogar e pronto, e se eu sentir saudades, o problema é meu. Mas minha mãe tinha medo. Meu pai ele era assim, vocês decidem e eu fico com o que vocês decidem. Eu pago e você... Vocês se resolvam aí, que eu só me chamo no final para contar. Bom, prático. Conta também um pouquinho pra gente, a gente tem falando bastante de Austrália e Nova Zelândia, mas quais são as outras opções de país também que a CEI oferece para fazer o high school? Tá, bom, o high school a CEI oferece em 17 países, tá? Então nós temos aí a Oceania, né? Temos também na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e as demais opções seria na Europa. Então a gente tem inclusive países escandinavos, que é bem interessante. A gente tem Dinamarca, Noruega, Finlândia, e é legal porque assim, nesses países você tem que a princípio ter o inglês intermediário para chegar lá, se ambientar e tal, mas como todo programa de high school, o intuito é a imersão completa na cultura, o que significa você voltar falando norueguês, finlandês, dinamarquês, etc. Né? Assim como a Holanda, que é bem interessante, a própria Inglaterra, a gente tem aqui presente na feira alguns parceiros da Inglaterra, né? E, enfim, aí, como a Kátia falou, tem a Alemanha, mas aí você tem que ter a ideia que você precisa ter um conhecimento aí razoável do idioma, né? Porque você como a Kátia explicou, Para quem estuda o aluno é colocado, ele é totalmente imerso naquele ambiente escolar, inclusive. Então, você vai para a França, você tem que ter um conhecimento de francês, você vai ter aula de física em francês, você vai ter aula de matemática em francês, né? E por isso que a gente acaba tendo uma demanda maior pela língua inglesa, que é o mais popular, que é o que o pessoal fala mais. Já domina mais, né? Já domina mais. É importante ter um pouco de dominar o idioma, senão que você vai chegar lá e não é só um curso de inglês, justamente como a Kátia falou. Você tem que ir lá e acompanhar as aulas que você teria aqui no ensino médio. Você tem que acompanhar as aulas lá também. Então, é importante dominar um pouco do idioma, né? Eu acho que, somente finalizando a minha parte, a importância de aprender uma língua estrangeira a nível de fluência, né? É super importante hoje em dia. O ano passado, eu assisti uma conferência dos professores de línguas, né, de diversas línguas,
do sistema educacional da Nova Zelândia e Austrália. A conferência foi na Nova Zelândia. E os professores eram professores de diversas línguas, professores de japonês, de chinês, de espanhol e francês, né? E aí, teve, a uma certa altura, um professor emérito da Universidade de Melbourne, que estava lá, ele colocou um gráfico no slide e falou assim: olha, aqui são os países da Europa. De um lado, os países monolíngues, que só falam uma língua, e, do outro lado, os países multilíngues, né, os poliglotas. Né? E não é coincidência que todos os países que estão na lista direita dos países mais pobres são os monolíngues. E os que estão países mais avançados e mais ricos são os onde tem os poliglotas. Porque a aprendizagem de uma língua estrangeira no cérebro, ele desenvolve certas habilidades no intelecto que beneficiam muito a aprendizagem de várias outras áreas, né? Em várias outras áreas. Isso é muito interessante. Né? Você vê na Suíça, a pessoa nasceu na Suíça, se criou na Suíça, fala 4 línguas, porque são 3 línguas oficiais e o inglês é necessário. Os países escandinavos e na Alemanha, todos falam inglês como nativo, praticamente. Né? Então, é uma coisa muito importante nesse mundo globalizado. Eu acho que, hoje em dia, o inglês, sem sombra de dúvida, ok, next. Que mais? Qual é o próximo né? idioma? A próxima, então, tão fácil para a gente aprender o espanhol, que é tão parecido, né? ou até o italiano, mas tem também o alemão, que é uma língua muito mais difícil, mas uma cultura muito importante, que tem muito a acrescentar. Eu acho que a cultura alemã tem muito a acrescentar à cultura brasileira, assim como a brasileira tem a acrescentar na cultura alemã. Né? Alguém que tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa? Pode falar. Se ela teve dificuldade nas matérias no high school. Então, a equipe que estava lá comigo, do pessoal que cuidava dos internacionais, facilitava muito para a gente. Matemática eu nunca gostei, então eu tinha dificuldade. Naturalmente. Mas, de resto, se você perguntar para os professores e se esforçar, você vai ir bem. Então, não se preocupa com isso, porque vai ter sempre alguém para te ajudar, vai ficar tudo tranquilo. Até porque eles até entendem que, justamente, você não é de lá, então eles vão dar um suporte. Pode perguntar. Qual foi o seu nível de inglês quando você foi para lá? Era nível básico de escola. Eu ouvia, eu conseguia entender o que as pessoas estavam falando, mas eu tinha um pouco de medo de falar, assim, tinha vergonha de falar, achava que ia falar errado. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu falava. Então, e o pessoal era receptivo, então eu podia falar, e eu falava errado, e eles me corrigiam, e eu me sentia mais à vontade, então foi progredindo ao longo do programa. Como que é a retomada do estudo aqui no Brasil para recuperar as matérias que nem sempre são iguais aqui e lá? Em preparação para vestibular e tudo isso. Aí, quando a gente volta, precisa ter assim, um foco maior, porque, realmente, a gente teve matérias lá que correspondem com as daqui, mas não são a mesma coisa. Então, a gente precisa ter um foco e falar, não, agora não é mais intercâmbio, é aqui, a gente precisa voltar e estudar. Então, o que eu fiz foi, eu voltei, e a primeira semana de aula aqui de volta foi muito estranha, porque lá era um nível menor de... Até porque a gente é internacional e a gente não vai fazer faculdade lá nem nada. Não é um ensino voltado para os exames de lá. Então, quando eu voltei, foi muito estranho, porque, nossa, tem mais 13 matérias, que lá a gente só faz 5, né, 6. E foi muito estranho, mas depois você vai pegando. E meus amigos me ajudaram muito, porque eu não tinha coisas que eu não sabia, que até hoje assim, eu perdi um pouco e eu tive que retomar para o vestibular, que era matéria de vestibular, e foi sentar, pegar a apostila e estudar, porque senão não ia acontecer. Mas realmente parte muito da gente, a gente tem que ter esse foco e essa disposição, esse foco mesmo, né? Sim. Acho que é uma experiência que compensa o sacrifício um pouco. Por mais que dê uma apertada, tem que fazer um intensivão para estudar, acho que vale passar esse tempo todo fora. Acho que o ganho, né, que você traz, né, como a Sofia participou, eu também tive a oportunidade de fazer high school no milênio passado, no século passado, mas foi interessante. Na minha época só tinha Estados Unidos, então, quer dizer, é uma decisão que você toma na sua vida que eu acho que não tem preço, é uma coisa que você traz para o resto
da sua vida que você carrega. Então, quer dizer, essa questão de, de repente, entre aspas, vou perder um pouco academicamente falando, isso, na verdade, não é verdade, porque as escolas propiciam uma série de oportunidades lá, né? Então, essa questão de muita gente tem esse mito, lá fora é mais fraco. Não é que seja mais fraco, lá você aprende muito mais, né? Como a Kátia falou, você vai ter a sua aula de química, de física, você vai ter aula no laboratório, você vai ter ali o que eles chamam de hands-on, você vai realmente botar a mão na massa. Então, você assimila muito mais, né? Você não fica aqui o processo é decoreba, você leva para casa, o professor joga a matéria lá no quadro e, entendeu, não entendeu aí, se você é tímido, você não vai perguntar e fica por isso mesmo. Então, quer dizer, as coisas vão acumulando aqui e lá, não, você tem tempo para poder tirar as dúvidas, conversar. Então acho que é diferente. E vale a pena também mencionar, já que você está falando dessa parte acadêmica, que aqui, nas escolas do Brasil, geralmente essa moçada, nos últimos 2, 3 anos de colégio, no ensino médio, vocês estão fazendo 15, 16. No Recife, a minha cidade, minha sobrinha está fazendo 18 matérias. Né? Então, é uma coisa assim, alguns países da Europa, na Itália, é assim também, eles fazem 12, 14 matérias. Na Austrália, não sei se Canadá, mas Austrália, são menos também, Nova são sempre Zelândia, Estados Unidos então, é menos. 6 matérias, porque Sim. nos últimos anos escolares, o estudante já teve a oportunidade acadêmica suficiente para decidir que área que ele vai fazer no futuro na universidade. Então, se ele vai fazer medicina, ele vai estar fazendo, nos últimos anos, as matérias relacionadas às ciências, à biologia, química, saúde, né, anatomia, esse tipo de coisa. Então, a parte, por exemplo, história das artes, ou história do país, ou história grega, isso não vai mais ser relevante para ele. Né? Então, por exemplo, tem estudantes que são bons em todas as matérias. Eu, por exemplo, tinha dificuldade em matemática, mas tive que estudar, meus pais me colocaram numa escola puxada, eu tive que estudar matemática puxada até o final. Na Austrália e Nova Zelândia, isso não acontece, é uma tortura. Né? Porque você já tem, a partir do momento que você chega no ensino médio, você já tem um conhecimento de matemática que você precisa para viver, já sabe fazer as contas de multiplicação, divisão, né? As coisas mais elementares. E aí, quando você chega nos últimos anos, você quer estudar o que você vai fazer. No meu caso, se eu tivesse feito o high school na Nova Zelândia, eu teria me especializado em literatura, 1 ou 2 línguas estrangeiras, né? Linguística e coisas assim que iriam ser relevantes para a minha área de estudo no futuro. Né? Por isso que uma high school lá fora é meio que uma transição, né, Kátia? Você já está naquele ambiente, entre aspas, de uma universidade. Você consegue, né, como você falou, já direcionar. Né? Então, tenho mais tendência para a área de biológica, você vai, como ela disse, selecionar matérias. Né? Isso o próprio nativo de lá faz isso. Né? Selecionar as matérias que são correlatas com o que você vai realmente, de fato, precisar. Exatamente. Né? O meu sonho, né, na infância era ser cantora de jazz. Os meus pais conservadores falaram, jamais a minha filha vai ser cantora de jazz, esquece. Então, eu tinha brigas homéricas. Se eu morasse num país como a Austrália e Nova Zelândia, existe um departamento de música que dá valor ao estudante que tem o talento. Então, você faz música clássica ou jazz, instrumento, canto, o que for. Né? Eles têm as produções de teatro, que no final do ano geralmente são apresentadas não somente para a escola, mas para o público local da região da escola. São excelentes peças teatrais. Então, se a pessoa tem uma tendência a ser artista, ele não vai se sentir constrangido ou diminuído, porque não é uma profissão que promete um bom pagamento, não é o que os pais geralmente querem. E pode ser que eles façam teatro por opção, porque gostam e vão ser médicos, mas querem ter uma veia artística. Né, que também é uma coisa muito nobre. Então, eu acho que acrescenta, né, é uma maneira diferente de abordar a educação. Bom, legal. E aqui, para finalizar, uma última pergunta. Tem mais pergunta? A Sofia fez que ano no ensino médio? O segundo ou o terceiro? Eu fiz o segundo inteiro lá fora. E você faria o terceiro, agora que você conhece mais, ou você continuaria no segundo? Sabe o que eu faria? Eu tive uma amiga lá que foi comigo em janeiro também, ela fez. Mas eu faria super, assim, mas aí quando eu voltasse eu não sei muito bem como é que eu faria. Se eu iria direto para estudar, teria que estudar um pouco para fazer cursinho e para entrar na faculdade, mas eu acho que eu faria, assim. É o mesmo esquema, assim, eles têm 5 matérias do mesmo jeito que o segundo ano. Eles têm... uma coisa que eu perdi, a formatura. Eles têm a formatura, que é muito legal, que ele é parecida, pelo menos na minha escola, era bem parecida com a dos Estados Unidos. Eles têm o prom e graduation. Então.
Bom, bem legal. A formatura na Oceania e América do Norte são bem parecidas. Oi. Eu queria fazer uma perguntinha rápida, assim, todo mundo costuma comparar o ensino do Brasil com o ensino de fora. Você sentiu tanta diferença quando você foi para lá, se tipo, lá era tão avançado, assim, você sentiu um pouco atrasado? Dependia. Assim, o nível deles é muito bom, mas como a gente aqui é voltado para o vestibular, e na Austrália depende muito da situação da pessoa, porque o pessoal que faz curso técnico, outras pessoas vão direto para o teatro, para o cinema. Teve matérias que eu achei, assim, por exemplo, matemática, eu achava que aqui era mais puxado, e tinha coisas lá que eu já tinha visto, eram as equações que a gente faz na 6ª série. Mas história era história da Grécia, história do Egito, e que eu nunca tinha visto tanto. Então, eu fiz teatro, fiz cinema, que eram super legais, que era uma galera assim que os professores eram professores que tinham viajado o mundo, então era muito legal. Bem bacana. Para finalizar, então, aqui, vocês têm uma dica para quem está querendo fazer o intercâmbio, fazer o high school? Você tem uma dica para dar para eles, para como se preparar, como viver lá? Alguma coisa importante? Nossa, eu vivi isso, eu aprendi isso, eu acho que todo mundo deveria saber disso antes de embarcar. Você vai decidir fazer intercâmbio, e aí você vai estar vai estar assim, uns 6 meses que você decidiu, né? Acho que foi o meu período, assim, eu decidi, aí depois de 6 meses eu fui fazer. Ai, que legal, vou fazer. Ai, meu Deus. E você assiste muito vlog de intercambista. Eu assisto até hoje. E tal. E aí, quando faz assim, uma semana antes, putz, ai, não sei. E aí, ai, você sente saudades. E ai, meu Deus, se não gostar, enfim. E eu acho que assim, eu falo muito assim, vai de mente aberta e se joga. Assim, vão ter altos e baixos. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco com saudade de casa, mas assim, um mês assim que eu fiquei meio estranhando, mas depois assim, eu chorei para voltar. Eu queria fazer o 3º lá, queria morar lá, enfim. Eu não queria voltar, então assim, se joga, vai com calma, não fica aflito, vai dar tudo certo e seja aberto, porque vai ter muita gente lá que quer te conhecer também, que quer saber mais de você. E vai com tudo. E se cuidem bastante. Porque quem faz intercâmbio é você. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada pela participação, pelo seu depoimento. Foi ótimo, gente. Okay. Valeu. E a próxima palestra vai ser sobre intercâmbio em família, tá? Quem tiver interesse também pode ficar aqui, ok? Obrigada, gente.